Então veja, pois é, então a Petrobras, ela não passa por falência, porque o governo sempre vai ter que investir dinheiro. Então pensa o seguinte, existe um princípio no direito, sobretudo direito administrativo, chamado assim, simetria das formas. O que é simetria das formas? É você, da forma como você cria, a forma como você faz é a mesma forma que você tem que desfazer. Então se você cria por lei, só extingue por lei. Se você autoriza por lei, só extingue, né? Só desautoriza por lei também. Então as empresas estatais sofrem o mesmo princípio. Se você cria elas por lei ou autoriza por lei, só pode extinguir por lei. Consequentemente, essas empresas estatais não sofrem o regime falimentar, como a gente viu agora há pouco. Tá? Outra característica, regime de pessoal. Qual é o regime de pessoal? Quando eu falo regime de pessoal, qual é o regime jurídico aplicado aos servidores? Quer dizer, será que são servidores? O regime jurídico das empresas estatais é o da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que é o mesmo regime jurídico da iniciativa privada. São seletistas. Então, regime jurídico é o da CLT. Então, veja, o que acontece? Mesmo sendo CLT, a gente tem uma característica diferente aqui. Primeiro, como é que a gente chama as pessoas que trabalham nas empresas públicas e na sociedade de economia mista? Eles não são servidores públicos. Eles são o que nós chamamos de empregados públicos. Empregados públicos. O que acontece com isso aqui? Eles são empregados públicos, CLT, o que implica é não ter estabilidade, né? A primeira regra. Então, o empregado, quem trabalha na Petrobras, quem trabalha na EBSER, Banco do Brasil, eles não adquirem estabilidade. Só que na prática é muito difícil ser demitido. E a gente vai ver por que também teve a mudança do ano passado. Foi no ano passado, foi no final de 2013. Um dos dois, né? Entre um ano e meio atrás aí teve a mudança que dificultou mais ainda essa demissão. Então, na teoria, por ser empregado público, ele não adquire estabilidade e pode ser demitido, ainda que na prática seja mais difícil, tá? Mas o que acontece? Mesmo sendo seletista, mesmo sendo empregado público, existem algumas regras aqui nas quais estes empregados eles se equiparam a servidores públicos. É só nas responsabilidades, porque nos benefícios não se equipara, né? Por exemplo, estabilidade, essas coisas não tem equiparação necessariamente entre isso. É só na responsabilidade. Como assim? Tem que fazer concurso público, mesmo sendo CLT, mesmo sendo empregado público, só entra lá por concurso. Da mesma forma, segue o teto remuneratório. Então, em regra geral, segue o teto remuneratório. A não acumulação de cargos. Então, tem que fazer concurso público, obedece ao teto remuneratório. A gente tem um teto remuneratório no Brasil, a gente vai estudar isso ainda na aula de Lei 8.112. Quem é que pode, qual é o maior salário que a gente tem, né? Então, eles obedecem. Eles só não vão obedecer ao teto remuneratório se as empresas não receberem nenhuma ajuda financeira. Só. Se os empregados cometerem algum ato errado, eles podem ser julgados por improbidade administrativa. A gente pode usar os remédios constitucionais contra eles. Remédios constitucionais é mandado de segurança, MS. A gente tem o habeas data. Enfim, que não é tão importante para vocês não saberem o que é isso aqui. E se eles cometem um crime, são julgados como funcionários públicos, segundo o artigo 327 do Código Penal. São mais características gerais assim. O que vocês têm que saber disso aqui? Vocês têm que saber o seguinte, que eles são empregados públicos, não é servidor, é diferente. Servidor é que segue o estatuto, tá? Eles são empregados públicos da CLT, em parênteses CLT, e eles não adquirem estabilidade no serviço, apesar de ter que fazer concurso público. Então, o que acontece com esse lance da demissão? Esse fato de não ter estabilidade.
Como é que acontece em relação à dispensa do empregado público? A gente viu que ele pode ser dispensado. O empregado público ele pode ser dispensado. Inclusive, a gente tem uma súmula, o TST, a súmula 390, que diz: o empregado público não tem estabilidade. Agora, o que acontecia? Muitas vezes, alguns empregados públicos passavam 30 anos e eram demitidos do nada. É raro, mas acontece. 25 anos, sei lá, e era demitido. E aí eles entravam na justiça, porque não tinha motivo nenhum aparente. Então, recentemente, o STF julgou esse recurso extraordinário, que você não precisa saber o número, é só para informação, e diz o seguinte: beleza, o empregado público ele pode ser demitido porque ele não tem estabilidade, mas o empregado público só será demitido por motivo justo. Só haverá dispensa por motivo justo. Então não pode dispensar de qualquer forma. Não pode dispensar de qualquer forma. Tem que ter um motivo. Tem que ser justificado. Tá? Então, tem essa peculiaridade aí, mesmo não sendo estável. Vamos lá. Vamos só retomar o que a gente viu. Sim. Olha, o que acontece? Quando ele diz motivo justo, aí eu acho que abriu mais um problema. Resolveu a situação em parte. Porque o que é o motivo justo? Aí você começa... Aí a coisa está se resolvendo agora. Entendeu? Então, pode ser falta de verba? Pode. Agora, e se você começa a provar... Ele alega falta de verba para lhe pagar o seu salário e você prova que ele gasta com outras besteiras, com publicidade, sei lá, né, exacerbada, né, necessárias, e aí você tem um contrassenso. Então, na justiça, você pode questionar isso. Então, a coisa está aberta ainda, está acontecendo, porque é muito recente. Mas pode ser alegado, sim. Falta de verba. Então, a gente viu a administração indireta. A gente viu autarquias e fundações, empresa pública e sociedade de economia mista. Vimos como as duas primeiras se voltam toda para o direito público e vimos como as duas últimas têm características do direito privado. As empresas estatais, elas não têm imunidade tributária, os seus bens são privados, o seu regime de pessoal é o regime de pessoal da CLT, elas não sofrem falência, pois é o poder público que investe dinheiro, enfim, elas têm características que se aproximam mais do direito privado. Agora, cuidado, porque não é... As empresas estatais, elas não têm um regime totalmente privado, porque a gente observa em alguns momentos que tem um direito público ali no meio. É um regime híbrido. Então, veja, mesmo o empregado público não tendo a estabilidade, ele tem que fazer concurso. E concurso público é uma característica do direito público e não do direito privado. Então a gente tem esse regime híbrido, situações aí que horas elas se assemelham mais ao direito privado, horas se assemelham mais ao direito público. Mas o fato é que a personalidade jurídica delas é de direito público. Privado, que público? Tanto público, privado. Privado. Empresa pública e sociedade de economia mista tem personalidade jurídica de direito privado. É porque eu ia falar falência, eu ia falar que a falência é uma característica mais do direito privado e elas não sofrem falência. Então, nesse momento, elas se aproximam mais do direito público. Então, ela fica assim, meio cá, meio lá, né? Então, veja, a gente viu a administração direta, que são os órgãos, e vimos a administração indireta, que são essas entidades jurídicas. A gente tem aqui agora o terceiro setor. O que é o terceiro setor? Olha, o primeiro setor é o Estado, a gente já viu. O segundo setor é a iniciativa privada, são as empresas. Aqui a gente não vê, porque nossa disciplina é de direito administrativo, a gente não tem nada a ver com isso. Isso aqui a gente veria empresarial. Quem é o terceiro setor? O terceiro setor é a iniciativa privada, as pessoas jurídicas de direito privado que auxiliam, que desempenham atividades do poder público.
Então, o terceiro setor são aquelas pessoas jurídicas que são da sociedade, criadas por nós, cidadãos, com a intenção de auxiliar o poder público, com a intenção de prestar serviços educacionais, serviços filantrópicos, serviços de saúde. Essas pessoas a gente chama de terceiro setor. Então, você pode criar uma associação no seu bairro e montar uma creche. E aí, quando você monta essa creche, você cria uma organização social, você pode fundar com o poder público uma organização social, e aí, naquele momento ali, você não tem iniciativa de ter lucro. O seu objetivo não é ter lucro, você é sem fim lucrativo. Quando você realiza isso, você se enquadra no que nós chamamos de terceiro setor. Para o concurso, o que é que a gente precisa saber do terceiro setor? Esse terceiro setor, eles terão, aliás, imunidade tributária, se preencherem alguns requisitos. A ideia do poder público é: eu quero incentivar que a iniciativa privada me auxilie na prestação do serviço público. Então eu vou dar imunidade tributária à iniciativa privada quando ela preencher esses 4 requisitos. Primeiro, não distribuir lucros nem parcelas de seu patrimônio. Os dirigentes não podem ser remunerados pela entidade. Tem que aplicar no Brasil todas as receitas que arrecadam. E possuir contabilidade formal e regular. Não pode distribuir lucro, o dirigente não pode ser remunerado, o dinheiro tem que ficar no Brasil, e eu tenho que ter, a empresa tem que ter uma contabilidade regular, a pessoa jurídica, para eu saber efetivamente como ela está utilizando o dinheiro. Se você cria uma associação nesses termos, você não vai pagar tributo. Claro, é a associação para prestar serviço público. Isso. Não pode ser remunerado pela entidade, para poder ter imunidade tributária. Não é sempre. Você pode remunerar o seu dirigente? Pode, mas você vai pagar imposto. Tá? Não é que é proibido. É proibido, assim, para fim de você ter imunidade tributária. Você pode pagar. Agora, você não vai ter isenção de imposto. Quer dizer, o termo técnico não é nem isenção, é imunidade mesmo. Aliás, é isenção. Nesse caso, é isenção mesmo, porque está dando ao particular. Então, veja, o que é uma organização social? O que é uma organização social? Olha, organização social é a primeira modalidade que a gente tem aqui no terceiro setor. Elas é o seguinte: você não cria logo de início uma organização social. Você particular. Não, quando você cria, vamos pegar um exemplo e trabalhar em cima dele. Vamos imaginar que você e mais 2 pessoas do seu bairro resolvem criar uma creche para cuidar das criancinhas do bairro ali. Quando você cria aquela creche para cuidar das crianças do bairro, você não é uma organização social. Você é ou uma associação civil ou uma fundação de direito privado. Se lembra o que é fundação? Que eu falei que é uma reserva de patrimônio que você destina para fazer serviço de utilidade pública, auxiliar o poder público. Vimos a Fundação Xuxa Meneghel, Ayrton Senna como exemplos. Enfim, você pode fazer, você criou isso aqui, esses 2. Ou a associação do seu bairro ou uma fundação. Tranquilo. Quando é que você vai virar uma organização social? Se lembra do contrato de gestão, que é aquele contrato que o poder público investe dinheiro quando a pessoa está precisando, e em contrapartida a pessoa vai lá e mostra um plano estratégico de reestruturação de gestão. Então o poder público, ele percebe que aquela associação naquele bairro é um projeto interessante, e ele tem intenção de fomentar aquilo, de promover aquelas ações. Então ele vai lá, lhe chama e pergunta se você não quer celebrar com ele o contrato de gestão, onde ele vai investir dinheiro em você para você melhorar o seu serviço. Nesse momento em que o poder público fecha esse contrato com você, cria-se uma organização social, uma OS. Então a organização social, ela é fruto de uma atividade da iniciativa privada em parceria com o governo, em um contrato de gestão com o governo. Nesse momento você vira uma organização social. Qual a atividade desenvolvida? Aqui a gente tem atividade de pesquisa, saúde, educação, enfim.
Podem ser várias atividades, cultura, esporte. E essa escolha de quem vai virar uma organização social é um ato discricionário da administração pública. Ou seja, ela escolhe. Quando eu digo discricionário, estou dizendo que ela escolhe de acordo com a conveniência que ela tiver. Tá? É um ato discricionário. Ela escolhe o projeto que ela julga interessante e apoia. Assim como também ela pode suspender esse contrato a qualquer momento. Então, a partir do momento que ela suspende o contrato, aí você deixa de ser uma OS. Você não é mais uma organização social. Você volta a ser uma fundação de direito privado, como antes, ou uma associação civil. Somente. Então, OS é esse status que surge do contrato com o governo. Em relação ainda sobre a OS, ela surge, essa ideia de uma organização social, do Programa Nacional de Publicização, que é esse programa nacional. Foi um programa do governo, que existe até hoje, de você publicizar, tornar público, ou seja, chamar a iniciativa privada para o serviço público. É você incentivar que nós, a sociedade, auxiliemos o Estado na prestação dos serviços públicos, dos serviços de utilidade pública. O Estado tem interesse em que nós, cidadãos, criemos creches, escolas, atividades filantrópicas, de esporte, lazer, cultura, porque para o Estado isso é bom. Auxilia ele a prestar serviço. É por isso que o Estado dá imunidade tributária a essas pessoas. É por isso que o Estado pode celebrar um contrato de gestão e criar um OS. Ele surge nesse contexto. A ideia também é o princípio da eficiência. Do LIMP, que a gente viu, o E de eficiência. Quando você tem uma pessoa privada prestando um serviço de forma especializada, você parte do pressuposto, né, ao fazer essa OS, de que está valorizando o princípio da eficiência. Inclusive, essas OSs, elas têm a possibilidade de absorção de órgãos da administração pública. O que é absorção de órgãos? Imagine que você, com a fundação, criou uma Santa Casa de Misericórdia. E aí, quando você cria essa Santa Casa, o poder público ele vai lá, investe dinheiro e torna aquela Santa Casa uma organização social. Só que o poder público percebe que ele tem também um posto de saúde que está sucateado, abandonado. Um posto de saúde é um exemplo de órgão. É um órgão do poder público. O poder público, ao investir nessa Santa Casa, pode dizer: eu queria que você tomasse conta daquele posto de saúde e melhorasse ele também. Você fizesse a gestão daquele posto de saúde. Então, a Santa Casa ela iria absorver o órgão. Claro, é momentaneamente, porque uma empresa privada não pode absorver o órgão público para sempre. É só uma forma de dizer que está gerindo aquele órgão público. Então é possível a absorção de órgãos públicos, de uma OS gerir órgãos públicos, se o governo permitir. Ela não tem que realizar licitação para poder escolher quem vai ser a OS. A gente viu, né, que é um ato discricionário. Se é um ato discricionário, o poder público não tem que licitar para escolher. Nesse caso aqui, depende. Aí depende. O dirigente pode receber dinheiro. Agora, se receber, não vai ter mais imunidade tributária. Agora a gente vai virar o CIP daqui a pouco, em que o dirigente recebe, mantendo a imunidade. A gente vai ver daqui a pouquinho. E deve prestar contas ao Tribunal de Contas. Se tem dinheiro público, não sei se eu cheguei a falar isso, se tem dinheiro público, tem que prestar contas. Então, a OS tem dinheiro público, ela deve prestar contas também. Nós temos uma segunda modalidade de terceiro setor, que é a OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. A ideia é a mesma de uma OS. Olha, esse assunto do terceiro setor, ele cai pouquíssimo em concurso, tá? Mas a gente estuda porque está no cronograma. A OCIP é a mesma ideia de uma OS. Você vai lá com seus amigos, a iniciativa privada, cria uma pessoa jurídica para fazer o bem, para fomentar a atividade cultural, questão lá de capoeira, sei lá, ou então do samba, sei lá, cultura, esporte, lazer, enfim. Você faz lá a sua pessoa jurídica. O poder público se interessa, acha interessante a sua iniciativa. A gente viu que ele faz o contrato de gestão e cria um OS.
Só que ele pode também criar um OCIP, que é uma nova modalidade. Ao invés de um contrato de gestão, ele faz um termo de parceria. A gente chama de termo de parceria. Essa OCIP vai ser um pouco diferente da OS. Porque imagine o seguinte, imagine como se a OS fosse um vínculo mais forte, mais beneficiado, digamos assim. Na OCIP, ela não vai poder absorver órgãos. A OS pode, a OCIP não. E na OCIP, ela não vai receber receita pública. Quando eu digo receita pública, é aquela receita corrente, uma receita mensal. Ela pode receber doações, por exemplo. O poder público pode doar. Então o poder público diz o seguinte: olha, eu faço uma parceria com você aqui e eu vou promover, eu vou divulgar a sua atividade, eu vou ceder um espaço que eu tenho ali e você pode abrigar as criancinhas naquele espaço. Isso não é receita pública. A receita pública, se ela desse um valor mensal, uma quantia e tal. Mas pode vir outras formas de subsídio. Pode ser doações, etc. Então a OCIP, ela pode receber doações, está até escrito aqui, pode receber doações e é a única modalidade que pode remunerar seus dirigentes sem perder a imunidade tributária. Pode remunerar seus dirigentes sem perder a imunidade tributária. É a única. OS e OCIP. Não pagar impostos, não paga imposto, nem IPTU, nem IPVA, tudo com I, eles não pagam. Se lembra que eu cheguei a falar para vocês das fundações na aula passada? Eu falei assim: a gente tem as fundações, o poder público pode criar fundações tanto de direito público como de direito privado. Eu falei, sempre quando a gente vir a expressão fundação, a gente parte do pressuposto que é a fundação pública. Mas existe também a fundação de direito privado, que a gente carece de uma regulamentação específica. Então o que acontece com essas fundações e as fundações privadas e as associações, né? Associações são formadas por um conjunto de pessoas reunidas através de estatuto associativo para prestar atividades assistenciais ou beneficentes. É o exemplo que eu dei. São essas associações que a gente faz para poder ajudar as crianças do bairro, enfim. Fundações privadas são formadas através da reunião de bens vinculados ao estatuto fundacional para a prestação de atividades sociais. É mais um conceito, né? Porque eu falei que elas são associações ou fundações, é mais um conceito para vocês aqui, um conceito técnico. Serviço social autônomo. É a última modalidade que a gente tem aí no terceiro setor, que é o sistema S. É o SESI, SENAI, SENAR, SENAC. Esse sistema S, eles surgem por meio de uma lei autorizadora. E eles visam a prestar assistência setorial. Então, SENAI é aos industriários, né? SENAR, a atividade rural. Então eles são criados para auxiliar determinados setores, esse sistema S. E as receitas desse sistema S vêm das contribuições dos associados. As pessoas da área, elas pagam a contribuição por isso. Esse sistema S, ele é criado para prestar atividades assistenciais mesmo da área, né? Então você tem o clube do SESI, o que oferece esporte, diversão, enfim. Às vezes oferece tratamento de saúde. Enfim, são pessoas jurídicas de direito privado que são criadas mediante autorização legislativa e não têm fins lucrativos. Elas não têm fins lucrativos. Elas vêm aí para... Volto. Sim. Olha, quando a colega perguntou aqui, às vezes eles disponibilizam cursos e cobram valor por isso. Será que isso não é fim lucrativo? Olha, o fato de não ter fim lucrativo não quer dizer que ele não vai ter renda. Quando a gente diz não ter fim lucrativo, é não criar uma empresa com vistas a obter lucro para dividir entre os donos. Ele pode ter lucro, aliás, ele deve ter lucro, porque se não tiver lucro, quebra. Ele tem que ter lucro. O que não pode é esse lucro ser dividido entre os associados ou os gerentes. O lucro que tem que ser reinvestido na própria atividade.
tá? Então pode ter lucro sim. Quer dizer, não tem fim lucrativo, mas o lucro vai existir. Nós estamos algumas questões a gente já fez, né? Se eu não me engano, eu parei na 12, olha aí. Fiquei até 9, não foi? Então, é de 9 a quanto aí o resto agora? É de 10 a 15. Então façam aí de 10 a 15. Oxente, meu filho, volte. E aí eu vou corrigir junto com vocês. A gente tem questão aí sobre Correios, temos questões sobre as pessoas, enfim. Vamos lá, pessoal, vamos resolver essas questões. Questão número 10. Na sequência aí, quem faltava a gente resolver. Considere que o presidente da República tenha proposto ao Congresso Nacional a edição de uma lei. Então vamos grifar os elementos. Ele propôs a edição de uma lei que autorizasse, então é uma lei que autoriza a criação, não é uma lei que cria, de pessoa jurídica de direito privado, de capital público e privado, cujos atos constitutivos fossem registrados após a referida lei. Nessa situação, o presidente estaria autorizando a criação de uma sociedade de economia mista, porque é uma lei que autoriza, então a gente já elimina aqui a autarquia e a agência reguladora, que a gente sabe que a agência reguladora é uma espécie de autarquia, porque lei que autoriza não autoriza a criação de autarquia, tem que ser uma lei que cria a autarquia, não é uma lei autorizativa. E além do mais, tem personalidade jurídica e direito privado. E o diferencial, né, porque para diferenciar entre empresa pública é que o capital é público e privado, então é um capital misto. Tá? Letra C, nossa resposta. 11. É comum às empresas públicas e às sociedades de economia mista que atuam no domínio econômico. Então elas querem a característica em comum. A personalidade jurídica de direito público? Não, né? A criação por meio da edição de lei que deve trazer anexo o respectivo estatuto social? Não, porque não é criação. Então, não. Um W, né, aqui, mas tudo bem. A submissão ao regime de direito típico das empresas privadas, embora haja derrogação parcial por normas de direito público. A derrogação, aqui é um termo interessante, porque tem de derrogação, né, talvez vocês não tenham essa adaptação com esse termo, que é mais jurídico. Mas vamos lá, vamos ver se dá para interpretar. A derrogação parcial do regime jurídico de direito público, quando se trata de empresa prestadora de serviço público exclusivo. O desempenho da atividade econômica vedada a ofereção de lucro não é incomum entre as duas, né? O desempenho da atividade econômica não necessariamente. O que acontece? O que é derrogação? A derrogação é a chave para a resposta da questão. Quando a gente diz assim, a lei foi derrogada, ou houve uma derrogação da lei, é sinônimo de... Deixa eu ver um sinônimo bom para isso. Derrogar. Como se fosse flexibilizar. Derrogar é superar. Algo que supera o outro. Ou em outro contexto pode ser flexibilizar. Então superação. Algo que foi superado, algo que foi derrogado é algo que foi superado. Quando ele diz assim, a submissão ao regime de direito típico das empresas privadas, embora haja a superação parcial por normas de direito público. A resposta é essa aqui. O que acontece? É comum as empresas estatais se submeterem ao regime típico das empresas privadas, porque elas são pessoas jurídicas de direito privado. Mas existe a superação dessas regras, a flexibilização dessas regras de forma parcial por norma de direito público. O que quer dizer isso? Em algum momento ela tem que fazer concurso público, em outro momento ela não aplica o regime falimentar. Então, o regime das empresas estatais é o regime do direito privado, mas em alguns aspectos esse regime ele é derrogado, ele é superado, ele é suplantado pelo regime jurídico do direito público. Tá? Perdão, como é? Eu estava lendo aqui de novo aí. D.
a derrogação parcial do regime jurídico de direito público quando se trata de empresa prestadora de serviço público exclusivo. Não, o que acontece? Sim. Sim, do Correio, exato. Ah, entendi, é verdade. Porque essa do Correio são as que prestam, prestadoras exclusivas de serviço público. Então, não existe derrogação do direito público. O que acontece? Você lembra que eu falei que quando elas são prestadoras exclusivas de serviço público, elas têm o regime jurídico todo do direito público? Então, aqui ele está dizendo o contrário. Aqui ele está dizendo que existe uma derrogação do regime de direito público nessas empresas exclusivas. E não existe derrogação. Muito pelo contrário, é totalmente do direito público. Se a empresa presta serviço exclusivamente, ela se aplica ao regime total do direito público. Você lembra que eu falei que o Correio é empresa pública só no nome? Porque a regra toda é do direito público. Então, é errada por conta disso. Não tem derrogação aqui. Não tem superação. Eu acho que faltou alguma parte aqui, deve ser... tá. Valeu. A administração pública do Estado brasileiro estrutura assim a administração direta e indireta. Integram a administração indireta e são dotadas de personalidade jurídica de direito privado. Privado. Quem é que tem personalidade jurídica de direito privado? Empresa pública e sociedade e economia mista. Letra D é a nossa resposta. São as empresas estatais. 13. As agências reguladoras criadas para regular e fiscalizar os serviços prestados por empresas privadas que atuam na prestação de serviços que em sua essência seriam públicos têm natureza jurídica de... E aí, as agências reguladoras têm que natureza jurídica? Agências reguladoras. Vale pescar, hein? Tem aí? Isso. Autarquias de regime especial. As agências reguladoras são espécies de autarquias sob regime especial. A agência reguladora é uma espécie de autarquia sob regime especial. Por que regime especial? Aquela questão dos dirigentes. Lembra que os dirigentes são nomeados pelo presidente, com prévia aprovação do Senado Federal, e os dirigentes eles têm aquela estabilidade, aquele período de quarentena depois. Enfim, por isso que a gente tem essa peculiaridade. E essa do... Rapaz, agora que eu me toquei, eu dei intervalo. É porque o hábito de começar a aula 8 horas, aí quando dá 9h30, eu dou intervalo. Mas a aula começa às 8h30 aqui, né? Então eu dei um intervalo 9h30, não foi isso? 9h45. São 10 horas agora, né? Tá certo dos dois? Tá, são 10 horas. É para dar intervalo 10 agora, né? 10 horas, enfim. São apenas constatações. Com relação ao entendimento do STF acerca dos serviços postais, assinale a alternativa correta. A letra A diz assim: o serviço postal é serviço público exclusivo da União, prestado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ST, em situação de privilégio. Verdade. Verdade. Essa é a nossa resposta. Mas vamos ver porque as outras estão falsas. Diz assim: os veículos utilizados pela ST para a prestação dos serviços postais podem ser penhorados, desde que em decorrência da execução fiscal pelo não pagamento de PVA. Falso, né? Não pode ser. Primeiro, não pode nem pagar PVA. Porque se é do regime jurídico de direito público, como as empresas exclusivas elas têm imunidade tributária, não pagam nem impostos. Então não pode nem pagar IPVA, muito menos ser penhorado por conta disso. C. A ST é empresa pública submetida ao regime privado, razão pela qual suas dívidas judiciais não se submetem ao regime de precatório. Falso. Lembra, apesar de ser empresa pública, é a regra toda igual de autarquia. Então a autarquia não tem precatório, aqui também vai ter.
O Estado de Minas Gerais pode cobrar o ICMS incidente sobre o serviço de transporte de encomendas realizados pela ST, tendo em vista que a imunidade tributária do artigo 150, inciso 6A da Constituição não se aplica às empresas privadas. Não pode cobrar ICMS sobre a atuação da ST, porque ela tem imunidade tributária. Então, Correios só tem o nome de empresa pública, mas a regra toda é do direito público.